Podemos nos assentar. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Celebramos hoje o culto do 15º domingo após Pentecostes. E é uma alegria podermos estar aqui no templo da Vila Lense, reunidos como irmãos e irmãs em Cristo, e podemos também celebrar esse culto não apenas aqui em nosso templo, na sede da Paróquia Apóstolo Paulo, mas também em casa com todos aqueles e aquelas que nos acompanham pelo Facebook, pela página do Facebook da nossa paróquia. Sendo assim, que de fato e verdade, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de nós. E eu quero saudá-los nesta manhã com a palavra bíblica tirada da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, onde o apóstolo Paulo escreve assim: tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Eu creio que vocês já tenham parado para pensar nisso, que a Bíblia é de fato o nosso livro de instruções para a vida, pois, com toda certeza, tudo que está na palavra de Deus é para nos orientar, é para nos ensinar, é para nos fortalecer em nossa vida de fé e em nossa caminhada de cristão. Nosso Deus usa a sua palavra para nos mostrar aquilo que Ele espera de nós, para nos dar a orientação de que necessitamos para seguirmos a nossa vida de fé e a nossa caminhada de cristãos e cristãs. Portanto, vamos ler, vamos meditar, que a palavra de Deus possa falar a cada novo dia mais e mais alto em nossos corações. Amém? E iniciando esse nosso culto, eu convido para cantarmos o hino de número 96 do hinário Cantarei ao Senhor, série amarela. Esse hino eu creio que é conhecido por muitos. Quem sabe canta junto, quem não sabe vai aprender. Ele é bem facinho. E é mais ou menos assim. Mostra-me, Senhor, teus caminhos, ensina-me em tuas sendas andar. Mostra-me, Senhor, teus caminhos, ensina-me em tuas sendas andar, porque estou cansado dos meus e não quero mais errar. Mostra-me, Senhor, teus caminhos, ensina-me em tuas sendas andar. Convido aqueles que podem a se colocarem de pé, também o pessoal de casa que quiser se colocar de pé, em respeito ao Senhor nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos esse culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como estamos, confessemos os nossos pecados ao Senhor. Nós estamos com Deus neste momento.
Deus eterno e todo-poderoso, reunidos, meu Deus, em seu nome aqui na sede da Paróquia Apóstolo Paulo e também em nossas casas, nós queremos, Senhor, neste momento, unir os nossos pensamentos, as nossas orações e humildemente, meu Deus, te confessar os nossos pecados e te pedir perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes que pecamos contra o Senhor, desobedecendo a sua palavra, nos afastando da sua presença, fazendo aquilo que te desagrada. Perdão, ó Pai, pelas vezes que pecamos contra o nosso próximo, magoando, machucando, maltratando as pessoas que convivem conosco, quando deveríamos amá-las, assim como o Senhor nos ensinou. Perdão, ó Deus, pelas vezes que pecamos contra nós mesmos, com maus costumes, maus hábitos, vícios, que destroem o nosso corpo e destroem também a vida que o Senhor nos deu. Meu Deus, o Senhor conhece a vida de cada um e cada uma de nós. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece os nossos pecados e maldades. Por isso, humildemente te pedimos, tem piedade de nós, Senhor, e olhe para nós com bondade, perdoe os nossos pecados e fortaleça ainda mais a nossa vida de fé e a nossa caminhada de cristãos e cristãs. É o que humildemente te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, irmãos que estão em casa também, a palavra de Deus nos diz no Salmo 78, versículo 8, que Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. E é a esse Deus bondoso, paciente, cuidadoso, que nesta manhã, neste momento, nós confessamos os nossos pecados e pedimos perdão. E é justamente esse Deus que, pelo amor incondicional que Ele sente por mim, por vocês, por todos nós, é esse Deus que nos dá, neste momento, o perdão dos pecados. Por isso, você que confessou de fato e verdade o seu pecado a Deus, você pode se alegrar, porque Deus te perdoa. E como ministro da palavra de Deus, ordenado por essa igreja, eu anuncio a vocês o perdão dos pecados. Perdão este dado a mim, dado a vocês, dado a todos nós, pelo Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, recebamos o perdão em nome de Jesus. E é com alegria que eu declaro que os seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na alegria de sermos perdoados dos nossos pecados, nós queremos louvar a Deus e faremos isso cantando o hino de número 20 do livro de canto da ISLB. É um hino bastante conhecido e quem sabe canta, quem não sabe vai aprender, porque é facinho também. Louvemos ao Senhor nosso Deus nas palavras desse belo hino. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. De novo, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti,
luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e estamos nós aqui. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, Jesus, nosso Senhor, em presença de fato e verdade, reunimos-nos aqui nesse dia, nessa manhã. Em sua presença de fato e verdade, estamos também reunidos em nossas casas por conta dessa pandemia que não nos impede de te louvar, de nos encontrar com o Senhor, de falar contigo, de ouvir a sua palavra e de nos alimentarmos espiritualmente dela também. Meu Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida que recebemos das suas mãos. Obrigado por mais uma oportunidade que temos de estarmos em comunhão com os nossos irmãos e também por mais essa oportunidade que temos de estarmos em comunhão com o Senhor. Abençoe, Senhor, esse nosso culto. Venha falar aos nossos corações através da sua palavra e que de fato e verdade a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de nós, aqui em nosso templo, na Vila Lense e também em nossas casas. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos. Amém, Senhor. Comunidade, podemos nos assentar. E eu convido para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 50. Livro de Gênesis, capítulo 50, texto previsto para a primeira leitura neste 15º domingo após Pentecostes. Livro de Gênesis, capítulo 50. Vamos ler dos versículos 15 a 21. É o texto previsto para a primeira leitura neste domingo. E o texto traz o título: O final da história de José. E eu leio na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Gênesis 50, 15 a 21. Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, escreve assim: Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: Antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou.
Depois, os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isso é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Até aqui. Agradecemos ao Senhor nosso Deus por essa palavra maravilhosa do livro de Gênesis, que vem nos lembrar da importância e do poder curador do perdão. Eu creio que vocês conhecem a história de José. José, um dos filhos de Jacó, era odiado e invejado pelos seus 11 irmãos, eles eram 12 ao todo, e eles não gostavam dele. E certa vez eles então simularam que o José tinha sido morto por um bicho, né? E pegaram a roupa dele, uma capa muito bonita que o próprio Moisés deu ao José, o próprio Jacó deu ao José de presente. E eles mancharam aquela capa no sangue de um animal e jogaram José dentro de um buraco. Depois o venderam para mercadores de escravos e ele foi levado para o Egito. E os irmãos levaram aquela capa suja de sangue e falaram para o Jacó que ele tinha sido morto por um animal e que eles infelizmente não conseguiram salvá-lo. Muito bem, José chega no Egito, é comprado por um homem chamado Potifar. Eu creio que vocês conhecem a história, né? E o Potifar então faz dele ali o seu escravo, ele trabalha e tal, tem toda uma situação ali com a mulher do Potifar que queria namorar com José, mas o José era muito honrado, a coisa não aconteceu, ela o acusou de ter tentado agarrá-la, ele foi para a prisão e ficou lá preso bastante tempo. Um belo dia o faraó faz dele o governador do Egito, porque vinha 7 anos de fome, ninguém sabia o que fazer, mas José, iluminado por Deus, tinha a solução. E o faraó, feliz da vida com a solução que o Moisés apresentou, que o José apresentou, ele torna o José o governador do Egito e muda o nome de José para Safenat Paneia, fazendo do José o segundo homem mais importante no Egito. Muito bem. Por isso que ele vai falar no texto que a gente acabou de ler, que os irmãos não precisam se preocupar, pois Deus mudou o mal que os irmãos fizeram em bem, porque graças a Deus e ao José, o Egito e toda aquela região não morreu de fome. Queridos irmãos, queridas irmãs, é isso que Deus espera de nós. Que nós não fiquemos focando apenas nas coisas ruins que acontecem em nossas vidas, nas mágoas que nós recebemos, mas que olhemos para as bênçãos que Ele nos dá também. O tempo todo Deus nos abençoa, o tempo todo Deus cuida de nós. E assim como Ele cuidou de José, Ele cuida de você também. Pense nisso, você não está sozinho e não tem maldade nesse mundo que supere o bem que recebemos do Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Convido para cantarmos. E enquanto cantamos este hino, nos preparamos para a pregação. É bem facinho e é mais ou menos assim. Estou pronto, Senhor,
dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Convido para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler dos versículos 21 a 35, é o texto previsto para a pregação neste domingo. Mateus 18, versículos 21 a 35. O texto traz o título, O Empregado Mau. Eu passo a ler. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando um dos outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tinha de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um texto maravilhoso que vem tratar de uma questão que, quer queira, quer não, está presente na vida de todas as pessoas e principalmente na vida dos cristãos, que é a questão do perdão.
Eu gostaria de fazer aqui 2 perguntinhas e eu gostaria que vocês se manifestassem, tá bem? Fiquem à vontade para isso. Quem não quiser fazer sinal nenhum também não precisa. Pessoal de casa também reflita a respeito dessas perguntas e responda para você mesmo. Até porque eu não vou ver vocês aí, né, levantando a mãozinha. Alguém aqui de vocês, e o pessoal de casa também, já teve diante de uma situação em que teve que pedir perdão a alguém? Quem já teve que passar por isso? Eu já levanto a minha de boa, porque já tive que pedir perdão também, né? Muito bem, primeira pergunta respondida. Segunda, alguém de vocês já esteve diante de uma situação em que teve que perdoar alguém? Onde alguém chegou para você e falou, fiz bobagem, me perdoa. Alguém já? Eu também já. Casa, prestem bastante atenção no que eu vou te dizer. Perdão é coisa de cristão. O cristão comprometido com a palavra de Deus, ele vai estar sempre diante dessas 2 situações. Em um determinado momento, ele vai ter que pedir perdão, porque ele erra. Todos nós erramos, né? Não existe essa pessoa que não erra. Todos nós erramos. Então, mais cedo ou mais tarde, Deus nos livre disso, Deus nos proteja. Mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que pedir perdão a alguém, porque a gente erra. E mais cedo ou mais tarde, outros errarão conosco. Nós esperamos, e assim Deus espera também. E nós vamos ter que perdoar, né? E a pergunta que muitas vezes fica na vida da pessoa, que inclusive o Pedro traz aqui de uma forma maravilhosa, é: quantas vezes a gente tem que perdoar? Alguém de vocês já ouviu um ditado que diz assim: errar uma vez é normal, 2 vezes também, 3 vezes já é burrice? Alguém já ouviu isso? Né? Uma vez eu ouvi uma outra versão que dizia assim, ó, perdoar uma vez é bom, 2 vezes já está ultrapassando, 3 vezes já é falta de amor próprio. Ouvi esse tipo de coisa. Só que não. Cuidem. Nós não podemos nos deixar guiar e não podemos nos deixar orientar pelas coisas desse mundo. Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Por que 7? Nada é por acaso. 7 era o número da perfeição. Era o número do Antigo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, no templo em Jerusalém tinha um candelabro. Sabe o que é candelabro? Nós chamamos de castiçal, né? Onde se coloca velas. Tinha lá o candelabro de 7 velas, né? 3 de um lado, 3 do outro e uma no meio. Esse candelabro, a luz, né, acesa ali dele, representava a presença de Deus, né? Por isso número 7, perfeito, um número muito usado para representar Deus também. Então Pedro chega para Jesus e fala: quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E aí tem um detalhe muito importante, o pessoal que está em casa, alguns que estão aqui devem ter percebido: será que o pastor falou errado? Eu estou com a Bíblia na Nova Tradução na linguagem de hoje. E a Bíblia na Nova Tradução na linguagem de hoje vai trazer Jesus falando não apenas 7, mas 77. Quem está com a Bíblia de João Ferreira de Almeida vai ler não apenas 7, mas 70 vezes 7. Perceberam essa diferença? Dá uma olhadinha mais carinhosa no texto aí que tu vai ver. Pessoal em casa também, tá? Mas isso não tem problema nenhum, não tem a ver que é 70 vezes ou 490 vezes, né? Que seria o 70 vezes 7. O que Jesus está falando aqui não é o número, não é o número que importa. O que está por detrás dessa fala de Jesus é que nós devemos estar prontos para perdoar sempre, o tempo todo. E aí vem a perguntinha: é fácil? Sim ou não? Não. Pessoal de casa, é fácil? Não vou ouvir vocês, né? Mas não. Por que não é fácil perdoar?
Tem gente que vai dizer, é muito fácil perdoar. Não vem com essa não, que o negócio não é assim. Por que não é fácil perdoar? Para pensar comigo. Porque quando você vai perdoar alguém, você está perdoando alguém que te magoou. É ou não é? Você está perdoando alguém que te machucou, que te fez mal. E machucar, água, dói. Então não é tão simples assim, eu vou perdoar. Não é tão simples. Se a gente parar para pensar, tu está virando uma página de um episódio da sua vida que te causou dor. A gente tem que olhar isso com carinho. O pastor está falando então que não é fácil perdoar. E não é mesmo. Vamos ser bem sinceros, não é. Né? Mas temos que perdoar. E acredite, meu querido, minha querida que está me ouvindo aqui no templo e os que estão em casa, quando você perdoa alguém, você não perdoou por uma força sua, você perdoou pela força divina que age em você, que te dá condições de recomeçar. É por isso, sozinho não dá, tem que ter a ação do Espírito Santo. Aí você vai dizer, será? Bem simples. A pessoa que vai lá, está lá tocando a vida de qualquer jeito, recebe de repente um insulto, vai lá e mata a pessoa por causa de um insulto. O mundo está cheio dessas coisas. Você acha que tem o Espírito Santo numa pessoa dessa? Lógico que não. Aí você está lá cuidando da sua vida, vem alguém, te magoa, te fala um monte de coisa que tu não merecia ouvir, e você fica malzão, vai para casa, chora um monte, fica ali pensando, mas o que eu fiz? Né? Ou será que tinha que ser tudo isso? Aí no outro dia a pessoa chega para você e fala, olha, me desculpa, me perdoa, eu falei besteira, me perdoa. Aí você sente aquela coisa boa assim, que começa a te aliviar, e acredite, vai aliviar por completo quando você disser, tudo bem, eu te perdoo, está tranquilo, já se abrace e a vida volta ao normal. Porque o Espírito Santo está agindo, Deus está agindo. E um detalhe muito importante, todos nós somos perdoados e perdoadas por Deus. Nós não temos nem o direito de reter perdão, de negar perdão. Entendem como é que é o negócio? Porque todos nós pecamos, né? Então assim, queridos, mais cedo ou mais tarde vamos passar por isso. E não importa quantas vezes, temos que estar pronto para perdoar. Jesus espera. E um detalhe importantíssimo. Quando Jesus morreu na cruz, por mim, por você, ele fez isso porque a gente pediu perdão a ele? Não. A gente não tinha nem nascido ainda. E ele já estava lá, há 2000 anos atrás, oferecendo a vida dele pelo perdão dos nossos pecados. Então entende? Você já recebeu de graça muito antes de nascer, assim como eu também. Então nós não temos o direito de negar o perdão. Mas existe um detalhezinho muito importante. Deus nos fez com um negócio, um dispositivo aqui dentro, chamado memória. E quantas perdoar é esquecer? Não. E muitos já falaram, mas então como é que eu vou conseguir perdoar se eu não esqueço? Meu filho e minha filha, uma coisa é perdoar, outra coisa é esquecer. Eu já magoei pessoas e já pedi perdão. Eu já fui magoado por pessoas e já dei perdão. Mas isso não significa que eu esqueci, não. E a gente não tem que esquecer, a gente tem que aprender a conviver, apesar dessas situações. E você já foi magoado? Você já foi magoada? O pessoal de casa já passou por isso? Acredite, não é a última vez. Outras ainda virão, porque a gente convive com pessoas e o ser humano é falho. E você também, né? Aí tem gente que fica pensando, ela me magoou. Olha as vezes que você também já magoou pessoas. Entende?
Infelizmente aqui é uma via de mão dupla. Por isso que a gente tem que estar, Jesus nos orienta hoje, nós temos que estar sempre prontos para perdoar. Entendem? Mas tem um detalhe importante, que não é contemplado nesse texto aqui, mas está contemplado em um outro texto. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 3 e 4, Jesus vai dizer o seguinte: se o seu irmão pecar contra você 7 vezes num único dia, e ele chegar para você e disser, eu me arrependo, me perdoe, então vá lá e perdoa. Entende? Se ele pede perdão, perdoe. E nesse sentido, meus queridos, queridas que me ouvem, eu quero te dizer o seguinte: nós temos que estar prontos para perdoar. Só que tem um detalhe: aqueles que cometem o erro, que magoam os outros, que machucam os outros, que maltratam os outros, também tem que ter uma gota de humildade, reconhecer que pecou, que errou, ir lá e pedir perdão também. E um detalhe muito importante de um errinho muito comum que muitas pessoas cometem: você vai lá, magoa alguém, maltrata alguém, aí depois vai pensar, puxa vida, eu fiz besteira, o que eu fiz? Eu não devia ter feito aquilo. Aí tu vai lá na sua casa, na sua zona de conforto, em oração e fala, Senhor, me perdoe, porque eu pequei contra aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, porque eu maltratei, eu magoei, eu fiz isso, fiz aquilo. Amém. Pergunta: isso resolve o problema? Sim ou não? Só a metade. Porque foi pedido perdão para Deus, mas para a pessoa que eu magoei, eu ainda não pedi. Tem que ir lá. Entende? Não adianta você maltratar uma pessoa, tratar mal uma pessoa e pedir perdão para Deus. A pessoa está lá ainda, com a mágoa entalada no pescoço. Entendem como é que é esse negócio? Perdão, queridos, está sempre presente na vida dos cristãos. Temos que estar pronto para dar e temos que estar pronto para pedir, porque todos nós erramos. Esteja pronto para perdoar. Aí de repente você vai perguntar, mas pastor Gil, e se a pessoa não vem me pedir perdão? Esteja pronto para perdoar. Vire a página. Presta muita atenção nisso que eu vou te dizer. Vire a página, mesmo que ela não te peça perdão. É por cima da situação. Passa por cima disso. Segue a tua vida. Se amanhã ou depois ela te cumprimentar, oi, bom dia, tudo bom? Deu. Toca adiante. Aí de repente você vai pensar, mas tem aquele problema lá que ela me causou. Deixa isso nas mãos de Deus. Não busque fazer justiça. Ofendam com o que eu vou falar aqui agora, tá? Não busquem fazer justiça, porque você não é justo. Não tem ser humano justo. Aí você vai dizer, mas não gostei disso aí que o pastor falou, não, Sabe por que não tem ser humano justo? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos do perdão de Deus. E necessitamos por quê? Porque pecamos. E se pecamos, obviamente, não somos justos. Nós não estamos acima de ninguém. Nós estamos todos na mesma situação. Pecamos o tempo todo, dia após dia. E se Deus não nos perdoar, nós vamos tudo para o buraco. Vamos tudo para o inferno. Se não é a graça de Deus agindo em nós, estamos todas perdidas. Essa é a situação, a real situação. É o que tem, né? Então, queridos, temos que estar prontos, né? Vira a página, toca a tua vida. Se num belo dia, e outra coisa que aqui tem que ter sabedoria. A pessoa foi lá, te fez um mal, ela se encontra com você, te cumprimenta, tu responde o cumprimento numa boa, tal. Aí passa lá uns 2, 3 anos, a pessoa chega para você num momento até de descontração e fala assim, meu irmão, minha irmã, puxa vida, tu é tão legal, me desculpa aquele dia que eu falei aquelas besteiras, que eu sei que eu te magoei. A pessoa às vezes sabe, eu sei que eu te magoei, me desculpa.
Aí tem gente que nessa hora fala: é agora que eu vou derramar tudo que eu tenho em cima dessa pessoa. Não. Apenas fala: tudo bem, está tranquilo. Ela te pediu perdão, ela te pediu desculpa. Não precisa você agora cometer o mesmo erro que ela cometeu no passado, ou até pior. Entende? Isso não traz paz para o mundo. E o mundo necessita de paz. Então, a pessoa te magoou, passou o tempo, lá na frente ela ainda teve a iluminação divina para te pedir perdão. Apenas perdoa. Não, está tudo bem, já até tinha esquecido isso aí, está de boa, tranquilo, vamos seguir a vida. E deu, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Pensa nisso com carinho. E o texto se encerra com uma palavra de advertência que Jesus deixa para todos nós. Lá no versículo 35, que eu convido quem está com a Bíblia, acompanha junto comigo aí. Ele diz assim, Mateus, né, escreve assim: e Jesus terminou dizendo: e isso é o que o Pai, isso é o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Ou seja, o castigo de Deus, né? Quando eu falo para você, não faça a sua justiça, porque você não é justo. Deixa nas mãos de Deus. Perdoe, leva adiante, né? Uma vez uma pessoa teve a coragem, ou capacidade, não sei que nome que eu dou para isso, de chegar para mim e perguntar o seguinte: pastor, uma pessoa que me magoou, que me machucou, me ligou esses dias pedindo uma ajuda. Eu devo ajudar? Falei: ué, tu pode ajudar? Posso. Então ajuda. Ah, mas ela me magoou. Falei: mas pois é. Aí tu vai medir na mesma medida? Eu pensei nisso. A pessoa falou para mim, eu falei: tá, e se Deus fizer o mesmo com você? Vai ser bom? Não, né, pastor? Eu falei: então, tu pode ajudar? Posso. Ajuda. Vai lá, ajuda. Né? E um detalhe, queridos, que eu não posso deixar de citar aqui, que é muito importante: o perdão é o melhor remédio para as doenças da alma. Às vezes você está magoado, você está mal, aquele negócio está trancado lá dentro do seu peito, você pensa: puxa vida, e aí vem as depressões, vem as tristezas, tu não quer nada com nada por causa de um amargo que de repente a pessoa te causou há 20 anos atrás e você ainda está com aquilo ali, né? E aí de repente a pessoa te pede perdão, ou mesmo, presta atenção, ou mesmo se ela não pedir, perdoe, se livra disso, vira a página e bota uma pedra por cima. Deu, passou, isso está no passado, e você vai ver que a tua vida fica melhor. A mágoa nos adoece, o ressentimento nos envenena. Se livra disso, perdoe. Você vai ver que tu vai ficar muito melhor. E um detalhe muito importantezinho ainda: quando é dado o perdão, ele faz muito mais bem para quem perdoou do que para quem é perdoado. Sabe, às vezes a pessoa que esperava ser perdoada, ela esperava uma represália, ela esperava que você a tratasse do jeito que ela te tratou, e aí você vai lá e perdoa, ela fica sem chão. A vergonha entra em cena e a sua libertação também acontece. Então, assim como temos que dar e pedir perdão é uma via de mão dupla, no perdoar também é uma via de mão dupla. Faz muito bem para você que perdoou e ainda causa vergonha e até um pouco de alívio naquela que foi perdoada também. Amém? Pensem nisso com carinho, exercitem o perdão, porque isso aqui é o que Deus espera de cada um e cada uma de nós. E acredite, o beneficiado, a beneficiada vai ser você mesmo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Momento de oração e confissão da nossa fé ao Senhor nosso Deus. Deus eterno e todo-poderoso, te damos graças, Senhor, por essa palavra que vem nos ensinar a riqueza e o poder do perdão. Obrigado, Pai amado,
porque sabemos que a cada novo dia de nossas vidas, o Senhor renova as nossas forças, renova o nosso espírito, para que possamos viver da maneira que agrada ao Senhor, e essa maneira sempre nos faz bem também. Por isso te pedimos, continue conosco, meu Deus, continue nos orientando, nos guiando e nos mostrando aquilo que o Senhor espera de cada um e cada uma de nós. É no Senhor que nós confiamos, por isso neste momento nós queremos confessar a nossa fé no Senhor. E fazemos isso nas palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém, Senhor. Aqueles que se colocaram de pé, podemos nos assentar. E temos ainda uns recadinhos, que precisamos passar para a turminha que nos assiste em casa, também aos que estão aqui. Lembrando que durante esse mês de setembro, nós estaremos celebrando o culto no sábado à noite, às 7 horas da noite, na nossa comunidade, lá no bairro de Nereu Ramos, e no domingo de manhã, às 8h30 da manhã, aqui na nossa sede, a sede da Paróquia Apóstolo Paulo, o nosso templo da Vila Lense. Um detalhe muito importante, queridos e queridas, que eu preciso passar. Esses horários é para o mês de setembro, Estamos vendo aí as possibilidades, está voltando, presenciais. Se a partir de outubro a gente vê que a coisa está normalizando, nós voltamos também à celebração nas 4 comunidades. Se a situação continuar do jeito que está, ainda vamos manter esse padrão que a gente está adotando aí, tá bem? Justamente para evitar, os riscos de contágio e toda essa questão que a pandemia tem causado no Brasil e no mundo. Quero também agradecer as ofertas, doações que têm sido feitas, à nossa comunidade, à nossa paróquia. Pessoas têm trazido pessoalmente da secretaria da paróquia, outros têm feito através de depósito ou transferência bancária. A gente só agradece ao carinho de cada um e cada uma de vocês em se preocupar com o andamento da paróquia Apóstolo Paulo aqui em Jaraguá do Sul. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando cada um e cada uma de vocês que tem nos ajudado e que Ele não permita nunca que venha faltar o sustento e o amparo financeiro na vida de nenhum de vocês. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que pedimos e desde já também agradecemos. Quero lembrar também que estamos firmes em nossa corrente de oração, todos os dias às 7 da manhã e às 7 horas da noite. Quem puder tirar um tempinho, uns minutinhos ali para orar pelas vítimas do coronavírus e pelas pessoas enfermas que fazem parte do nosso círculo de amizades ou não, independente de quem é a pessoa. Tu sabe que a pessoa precisa da graça de Deus, precisa do milagre? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor por essas pessoas também. Amém? Deixa eu ver, são esses os recadinhos que nós temos por hoje, E que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando a cada novo dia, a cada nova manhã. Nós estamos chegando aí ao final do nosso culto e é momento de oração. Sendo assim, convido, mais uma vez, aqueles que puderem, eu vou dar um tempinho, que durante esse tempinho você faça seu pedido, peça a Deus tudo o que você quer, se lembrando, Ele vai te dar o que você precisa. Aproveite para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem te dado e também aproveite esse tempinho para fazer a sua intercessão. O que é intercessão, pastor? É quando a gente pede por outras pessoas também. Então, assim como estamos, oremos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais essa celebração, por mais esse culto, por mais essa comunhão que nós podemos experimentar com o Senhor hoje aqui no Templo da Vila Lense, de forma presencial, e também em casa através da nossa página no Face. Te peço, meu Deus, que o Senhor continue nos abençoando, nos amparando, que a cada novo dia, cada um e cada uma de nós possa sentir a sua presença gloriosa, cuidadora e curadora de Pai. Fique conosco, meu Deus, hoje e a cada instante de nossas vidas também. Mas nós temos pedidos ainda a te fazer. Dessa forma, Deus eterno, nós queremos colocar em suas mãos as vidas de todas as pessoas enfermas que nós conhecemos. Independente, Senhor, da enfermidade. Se temos aqui dentro do nosso templo alguém enferma, que o Senhor toque nessa pessoa, restaure e dê a ela, meu Deus, o milagre de que ela necessita. Também te pedimos, visite irmãos e irmãs que se encontram em tratamentos em casa ou internados em hospitais. Toque nessas pessoas, meu Deus, e dê a eles e a elas o milagre de que eles e elas necessitam. Que eles possam sentir a sua presença, que eles possam sentir, meu Deus, o seu poder sendo dado a eles e elas também. Colocamos ainda em suas mãos as vidas dos nossos idosos e idosas e te pedimos, ó Pai amado, que em cada casa onde há um idoso ou uma idosa, que haja também a paz, o amor, o perdão, a paciência que vem do Senhor. Fique, meu Deus, com os nossos idosos e idosas, hoje e a cada dia de suas vidas também. Colocamos ainda em suas mãos as vidas dos nossos casais e te pedimos, ó Senhor, abençoe cada homem, cada mulher, que eles não sejam apenas dois, mas que o Senhor tenha um lugar especialmente reservado em nossos casais, nas vidas dos nossos casais, para que tanto ele quanto ela sintam a sua presença, a sua proteção, a sua graça. Colocamos ainda em suas mãos, Senhor, as vidas dos nossos singulares. Abençoe, meu Deus, cada homem, cada mulher que vive sozinha, que eles e elas possam sempre sentir a sua presença, que a solidão não venha tomar conta da vida dessas pessoas, mas que o tempo todo de suas vidas, eles e elas se sintam amparados, amparadas pelo Senhor. E ainda pedimos, meu Deus, com todo carinho, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. Não permita, Senhor, que nenhum deles e nenhuma delas venham se desviar dos seus caminhos e que essa proteção que te pedimos seja estendida a cada um e a cada uma de nós também. Muitos outros pedidos nós ainda queremos te fazer e os fazemos também através da oração que seu Filho Jesus Cristo nos ensinou quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estenda suas mãos e receba as bênçãos que Deus tem para a tua vida nesse dia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volte a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que fiquemos, aqueles que estão aqui, na paz do Senhor, que os que estão em casa fiquem na paz do Senhor, e aqueles que vieram ao Templo da Vila Lense, que possamos voltar para as nossas casas, na companhia e na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor. Fiquemos em paz e sirvamos ao Senhor da mesma forma. Até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Amém.